Hoje nós temos uma mensagem desafiadora. As 5 grandes lições da parábola do filho pródigo. Como você já sabe, durante o mês de maio e vamos ainda no mês de junho, nós estamos sentando à mesa com a família. Nós estamos olhando para a palavra de Deus a cada domingo. Estamos convidando você, sua família, para sentarmos na mesa e trazermos a palavra à nossa casa, e levarmos a nossa casa para a palavra de volta, e falarmos de família. E hoje eu quero falar da parábola mais conhecida de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. É sem dúvida, de todas as histórias que ele contou, essa é a mais famosa, mas eu também não quero tratá-la de uma maneira muito superficial. Eu quero mergulhar um pouquinho mais profundo nessa parábola, de forma que a gente vai aprender 5 grandes lições para a nossa família hoje, tiradas da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, gente, fala de família em geral, fala de pai, fala de filho, fala de casal, fala de família, fala sobre encarar os dramas da família, encarar dramas com filhos, encarar rebeldia de filho. Quem aqui já viu filho rebelde? Não, vocês nunca viram isso, não existe, né? Nos tempos de hoje, você nunca viu isso daí. A parábola fala disso, e quando Jesus está falando a parábola do filho pródigo, é uma parábola para as famílias. Aliás, não só do filho pródigo. Se você nunca parou para ler com calma as parábolas de Jesus, boa parte delas fala de famílias, relacionamentos familiares, lidar com dinheiro. A parábola do filho pródigo também fala de dinheiro, como é que o filho estava lidando com dinheiro, com a herança. São os dramas da família. Por isso que nós estamos nessa série, os desafios da família. Então eu quero te convidar a acompanhar a leitura comigo agora de Lucas 15. Só a leitura já é uma bênção. Então vamos ler Lucas 15 a partir do versículo 11. Depois eu vou comentar 5 grandes lições que a gente pode pensar da palavra da parábola do filho pródigo. Vamos juntos, amém? Vai acompanhando aí comigo. Versículo 11 de Lucas 15 diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos
fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A história continua. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Queridos, a parábola do filho pródigo é desafiadora. Como eu disse, ela está num conjunto de histórias que Jesus contou, 3 histórias: a da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Jesus conta junto 3 parábolas, simplesmente para nos mostrar o amor de Deus pelos pecadores, o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Mas as 3 parábolas também tratam de família, também tratam de perdas. Talvez a parábola do filho pródigo seja a mais conhecida dos evangelhos. É sem dúvida a história mais conhecida. Pródigo significa esbanjador, dissipador. Então Jesus está contando uma história sobre um filho que desbarata os bens do seu pai e vai viver e chega a viver numa ruína total. E essa parábola é uma parábola para as famílias. As lições dessa parábola são lições para casais, são lições para filhos, são lições para os pais, são lições para as mães, são lições para quem deseja construir uma família saudável, uma família bíblica. Aproveito para dizer que é importante nós olharmos para essas parábolas da família, para lembrarmos que nós temos como base para a nossa família, para a construção das nossas famílias, a Bíblia Sagrada. A nossa base não é o que o mundo diz, não é o que o TikTok diz, não é o que dizem no Instagram, não é o que a mídia diz, é o que a palavra de Deus diz, é o que Jesus, que é o arquiteto do lar, diz. E nessa parábola, ou nessas 3 parábolas, é interessante porque Jesus está se preparando para os seus últimos dias. E enquanto ele se prepara para os últimos dias, ele vai contar histórias importantes sobre família que nós precisamos parar para meditar. Então o meu convite a você hoje é a gente caminhar com calma nessa história que muitas vezes nós passamos rápido. Porque já de cara a gente percebe que Jesus vai nos ensinar algo muito importante com essa parábola. O que Jesus vai nos ensinar? Não existe família perfeita. Ele está contando a história de um pai que tem 2 filhos e que vai enfrentar uma crise enorme. Ou seja, Jesus já vai dizer: não tem filho perfeito, não tem marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe família perfeita, mas pode existir família saudável, filho saudável, marido saudável, mulher saudável, filhos saudáveis, amém? Pode existir uma família saudável. Essa é a nossa proposta aqui.
não é ter famílias perfeitas, mas é ter famílias saudáveis, é ter gente que consegue lidar com a imperfeição, com o pecado, com as situações difíceis, sem perder a alma, sem perder a casa, sem perder a família. É sobre lidar com os dramas, as perdas, as dificuldades, as rebeliões dos filhos, as faixas etárias, as lidas da vida, sem perder a sua casa. Essa é a minha proposta para você hoje. Por isso eu alistei 5 grandes lições dessa história que Jesus estava contando. O que Jesus queria nos ensinar ao contar essa parábola de família, de filho, de pai. O que Jesus tinha em mente, afinal, quando ele conta essa história, no que ele estava pensando, ou o que ele gostaria de ensinar para as famílias que viveriam anos e anos depois dele. Nós estamos aqui 2000 anos depois para aprender com essa parábola. Então a minha ideia hoje é tirarmos lições reais da parábola do filho pródigo. Como eu disse, é não só ficar na superfície, mas mergulhar nos detalhes desse texto, para a gente aprender para a nossa família, porque nós também não somos perfeitos, nós também, como pais, vamos ter que lidar com dificuldades com os filhos, como maridos lidamos com esposas com maridos, e assim vai. E a nossa proposta como igreja não é viver uma utopia de família. A igreja família sabe que nós somos pessoas reais, humanas, e nós precisamos aprender as lições de Jesus, que é o arquiteto da família, para construir uma família saudável, um casamento saudável e uma vida saudável. Então vamos juntos aprender 5 grandes lições. Vou repetir: para maridos, para esposa, para filhos, para pais, que a gente precisa praticar se quer construir uma família saudável. Até porque família não vem pronto, tem que construir. Família não é um aplicativo que você baixa e resolve tudo na sua casa, com os seus filhos, e todos os dramas, e todas as estações que eles vão viver, está tudo prontinho, você já sabe tudo. Não é assim. Então, como construir uma família saudável? 5 grandes lições. Primeira, anote aí, primeira lição da família da parábola do filho pródigo. Qual é? Primeira lição: cuidado com as decisões precipitadas. Primeira coisa que eu aprendo com a parábola do filho pródigo: cuidado com decisões, com escolhas precipitadas. A Bíblia vai dizer: o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, ou seja, precipitadamente, o filho reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Primeira lição que eu tiro da família do filho pródigo: decisões precipitadas podem arruinar a sua vida. Escolhas sem sabedoria podem destruir um casamento. Filhos, escolher e tomar decisões por impulso pode levar vocês para o chiqueiro. Lembre-se do filho pródigo: decisões impulsivas levam para o chiqueiro. Escolhas que você não pensa, não medita, não ora, mas age na precipitação, como esse garoto viveu, pode te levar a ter crises que seriam evitáveis. Preste atenção: tem crise na nossa família que é evitável. Tem crise que é inevitável, te pega de surpresa. Tem crise, tem tragédia, tem problema, tem luta que não tem como evitar, irmão. Ela simplesmente chega, não manda aviso. Mas tem crise que é evitável. Essa era uma crise evitável. Era só o rapaz não ser precipitado. Tem crises no seu casamento que são evitáveis. Era só você não tomar uma decisão precipitada. E o que a gente aprende aqui com esse rapaz é que essas crises evitáveis muitas vezes trazem consequências difíceis, exatamente porque a gente toma decisões atabalhoadas, porque a gente faz escolhas sem orar. O que a gente aprende aqui é que uma bênção não é bênção de verdade se eu pego ela no tempo errado.
O que esse filho me ensina é não ser precipitado e entender os tempos e as estações. Porque uma bênção pega no tempo errado ou desejada no tempo errado pode virar uma maldição. Quando ele diz, eu quero minha parte na herança para o pai que está vivo, o que esse filho está dizendo, gente? Quando é que você pega a herança do seu pai? Quando ele morre. Então quando o filho está dizendo, eu quero a minha parte na herança, com o pai vivo, primeira mensagem que ele está mandando para o pai, qual que é? Você já está fazendo hora extra, pai. Já devia ter morrido, eu já queria estar gastando essas coisas que o senhor tem aí. Ele é precipitado, ele é atabalhoado. Ele vai fazer escolhas sem pensar. Por isso que eu estou dizendo, uma bênção fora de tempo pode se tornar uma maldição por causa da precipitação. O que eu estou querendo te dizer, olha aqui para mim por favor, é que você precisa orar para fazer as suas escolhas, para depois de fazer as suas escolhas, não precisar orar pelas consequências das suas escolhas. Você precisa orar antes de tomar decisões, para não precisar depois orar pelas consequências de suas decisões. Porque tem gente hoje que ele está orando pelas consequências das decisões que ele tomou precipitadamente. Quem está entendendo, diga amém. É gente que saiu precipitado, assinando, atobalhoado, fazendo coisa, fazendo aliança, fazendo coisa para a família, comprando coisa, vendendo coisa, vai que nem doido. Depois começa a dar tudo errado, ele volta dizendo, acho que eu preciso orar por isso. Ou seja, você está precisando orar pela consequência de escolha que você fez sem orar. Então qual é a palavra de Deus para nós? Ore antes de fazer as suas escolhas, para não precisar orar pelas consequências das suas escolhas. Aprenda a esperar em Deus. Lembre-se, o filho pródigo vai nos ensinar algo poderoso. O sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é proteção, e o espere de Deus é preparação. De verdade, Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para as suas bênçãos. É uma ignorância bíblica e espiritual eu achar que Deus tem dificuldade em confeccionar a minha bênção. Que lá no céu às vezes dá um problema, o anjo não aperta o botão do computador de Deus, a bênção não sai, atrasa, e é gente lidando com Deus como se Deus fosse meio esquizofrênico. Que uma hora ele dá, outra hora ele não dá, que outra hora ele acorda de mau humor, outra hora ele acorda de TPM masculina. Não vai entregar bens, que ele está todo confuso. Não, é impossível. Deus não tem dificuldade em preparar a sua bênção. É gente que diz, acho que está demorando porque Deus está caprichando. Deus não tem que caprichar nada. Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é correto, gente. Deus não está confeccionando uma bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. Porque tem bênção que Ele não pode te entregar agora, porque se Ele te entregar agora, você vai fazer igual o garoto. Tem bênção financeira que se Deus pôr na sua mão agora, ou se Ele te desse 6 meses atrás, você faria igualzinho esse cara fez. Queimava tudo, desperdiçava tudo, fazia tudo errado. Ou seja, Deus está preparando você para a bênção. Às vezes nós somos iguais a Abraão, a gente quer ajudar Deus, a gente acha que está demorando, que está atrasando, aí nós nos precipitamos e queremos ajudar a Deus. E Abraão está dizendo, a promessa do Isaac está demorando. A mulher dele fala, tem um filho logo com a escrava, e ele se antecipa, tem um filho com a escrava. E a gente vive uma guerra interminável no Oriente Médio, porque há mais de 3.000 anos atrás, um homem foi precipitado e não soube esperar em Deus. Ou seja, decisões precipitadas podem levar você para o chiqueiro, pode levar você para longe da vontade de Deus. Então cuidado no seu casamento, nas suas escolhas, para não ser precipitado. Cuidado com esse tipo de relacionamento que tem algumas pessoas que estão construindo assim. Qualquer coisa que acontece, vou embora de casa, estou saindo de casa. Tu já viu? Tem gente que já falou umas 100 vezes, estou indo embora de casa, volta todas as vezes. Já virou palhaçada, ninguém mais acredita em você. Vou juntar minhas coisas, agora eu vou.
Pare de falar bobeira, precipitado. Não fala o que você não precisava ter dito. Ore. Lembre de José. O anjo anuncia, preste atenção nisso. O anjo anuncia a Maria que ela ia engravidar do Espírito Santo. Quando Maria conta para José, José fala: vou desmarcar o casamento. A Bíblia diz que ele sai do encontro com Maria e vai desmarcar o casamento. Mas antes de desmarcar o casamento, a Bíblia tem uma palavra dizendo assim: ponderando José em seu coração. Ponderando. Enquanto José ponderava, o anjo visitou ele e falou: José, nada de decisão precipitada, porque Deus está nesse negócio, porque o Espírito Santo é que está fazendo a obra, porque o que Maria vai carregar tem um propósito maior. Deus está falando com pessoas aqui essa manhã dizendo: pondere, ore, não seja precipitado, porque Deus tem propósito maior, Deus tem obra maior. E muitas vezes nós é que queimamos a saída, nós é que nos antecipamos, nós é que não esperamos em Deus. Amém, igreja? Então, para a sua família não sofrer, primeiro, cuidado com decisões precipitadas. Vou mudar, vou fazer não sei o que, vou comprar. Calma. Agora acabou, agora já era, não perdoo mais esse menino. Calma. Agora não tem mais chance para esse casamento. Calma. Não tome decisões precipitadas, porque a maneira como nós encaramos as coisas difíceis na nossa família vão determinar como nós viveremos daqui para frente. Amém? Primeira lição, grande lição do filho pródigo é essa aqui. Segunda lição, muito forte da parábola do filho pródigo. Anote, por favor. Você vai colher as consequências de suas escolhas. Você e eu colheremos as consequências das nossas escolhas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: aquilo que o homem plantar, isso pois ele colherá. Olhe para mim, esta é uma regra espiritual, é um princípio espiritual. No mundo espiritual, aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta, você vai receber. Aquilo que você dá é o que você vai receber. Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia diz: e havendo ele gastado tudo, começou a passar necessidades. Olha o menino, gastou toda a herança do pai, aí começou a passar necessidades. Olha aqui, eu não quero olhar para essa parte, por isso eu quero caminhar com muita calma nesse terreno aqui, que é um terreno que o Espírito Santo quer que a gente caminhe hoje. Porque nós vivemos um drama da relação entre pais e filhos. Hoje a gente tem muitos pais feridos, se sentindo culpados, carregando uma carga pesada por decisões dos seus filhos. E hoje nós temos muitos filhos carregando um peso muito grande, uma amargura muito grande, por causa do que não receberam de seus pais, ou por causa de dramas que viveram. Então eu quero caminhar com muita calma aqui, porque essa parábola traz um ensino muito poderoso, gente. Porque ela é diferente das outras duas. Por que diferente? Quando você lê a parábola do pastor que perde a ovelha e a parábola da mulher que perde a dracma, quando eles perdem, ambos, tanto a mulher quanto o pastor, se levantam e vão buscar o que se perdeu. Certo? No filho pródigo não. O pai não vai atrás do filho pródigo. Você prestou atenção na parábola? O pai não sai correndo atrás do filho. O que a Bíblia vai dizer é que o filho é que lembra da bondade do pai. Olha como é inverso. Porque a escolha de ir embora foi o filho. Espiritualmente falando, isso é um caso até inclusive de igreja. Porque tem gente que ele escolhe sair da igreja, sair do caminho de Deus, sair da presença de Deus, vai escolher fazer um monte de coisa na vida, depois ele fica falando por aí: ninguém da igreja me visitou, ninguém orou por mim, ninguém foi atrás de mim. Na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho não. Você percebeu? É o filho que quando está no chiqueiro do porco lembra da bondade do pai.
É o filho que quando está longe lembra, na casa do meu pai era diferente, com o meu pai é diferente. O que a Bíblia está dizendo é, aquilo que nós plantamos, nós colheremos. O que a Bíblia está dizendo é, tem situações na nossa vida que nós só aprenderemos quando colhermos as consequências daquilo que plantamos. O que a Bíblia está dizendo aqui é, a desobediência machuca, a vida machuca. O garoto bateu no fundo do poço. Vieram tempos difíceis, a festa acabou, ele está falido e está sem amigos. Agora ele está com o bolso vazio, a vida vazia e o estômago vazio. Começou a passar necessidade, quer comer a comida dos porcos. E muitas vezes nós temos uma visão muito romantizada de filmes, de Hollywood, de série. E a grande verdade, olha aqui para mim, a grande verdade é que nós, como filhos, em alguns momentos da nossa vida, nós achamos que os nossos pais é que estão sempre errados em tudo. Eles são os mais errados do mundo. É assim ou não é, gente? Só o filho e os amigos é que são certos. Você já viu esse filme? O garoto aqui achava o quê? Só ele e os amigos é que eram certos. Como é que você acha que esse pai se sentiu ao ver o filho deixando a casa, pegando toda a herança, todo o dinheiro e indo gastar irresponsavelmente? Com certeza esse pai sofreu, essa mãe sofreu. Com certeza eles se sentiram feridos, eles foram envergonhados. Você não pode humilhar mais um judeu do que colocá-lo num chiqueiro de porcos, para cuidar de porcos. Um judeu ortodoxo é muito humilhado com isso. O menino está sendo marginalizado pela sociedade, rejeitado, está vivendo uma vida imunda. Você imagina os pais vendo tudo isso? Você imagina os pais ouvindo cada vez que um vizinho dizia: eu vi o seu filho ali na esquina, eu vi o seu filho ali na boca, eu vi o seu filho com outra mulher, eu vi o seu filho fazendo isso, eu vi a sua filha fazendo isso. Você pode imaginar o coração desses pais, era como uma faca atravessando a alma deles. E eles com certeza talvez sentiram o que muitos pais sentem hoje, envergonhados, com uma autocondenação, e usam sempre essa frase: onde é que eu errei? Eu atendo muitos pais que fazem essa pergunta para mim: pastor, onde foi que eu errei para esse menino fazer isso, para essa menina fazer isso? Escolher esse caminho, escolher essa vida, escolher essa pessoa. Muitos pais se autocondenam, e muitos filhos também. O fato, a verdade, irmãos, da parábola do filho pródigo é que todos nós cometemos nossos erros. Nós pais cometemos erros, nós como filhos cometemos erros. Agora, o que essa parábola me ensina, que é tão profundo, tão poderoso, que eu preciso dar essa palavra, quem sabe a paz com corações feridos aqui. Quem sabe há pessoas me assistindo que você é um pai, uma mãe com um coração ferido. Eu preciso lhe dar essa palavra hoje. Por quê? Porque talvez você está nisso, o que eu fiz de errado. E eu preciso te lembrar algo aqui hoje. Nós pais não podemos nos esquecer. Na verdade a gente tem que acordar para esse fato. Os seus filhos têm e terão amigos que você não tem controle sobre eles. Os seus filhos têm professores que você não controlará o que eles vão dizer para os seus filhos. Os seus filhos vão acessar coisas na internet que você não controla. Sites, aplicativos que você não tem o controle. Então não é justo carregar toda essa culpa sobre você mesmo. Inclusive eu preciso lhe dar uma palavra: não é somente por falta, porque filhos tomam decisões, você toma suas decisões. Qual foi a culpa desse pai nessa história?
Eu e você talvez já passamos por isso. Nós colocamos a culpa em nós mesmos, em nossas vidas. A grande verdade que a parábola, que esse pai vai me ensinar aqui, sabe qual é? Preste atenção, anote isso para você gravar. A responsabilidade dos pais termina onde termina o controle dos pais. Quando você não controla mais as decisões do seu filho, você não tem mais responsabilidade sobre as decisões do seu filho. Ele é que vai ter que lidar com as consequências de suas escolhas. Se você não controla mais as ações dele, você não é mais responsável pelas ações dele. Quem está entendendo, diga amém. Se ele resolveu sair de casa, se ele resolveu fazer esse caminho, se ele resolveu se perder, você não tem mais poder de controle e não tem mais poder de responsabilidade. Mesmo que um pai seja perfeito, o que é impossível, muitos filhos ainda assim se rebelarão. Muitos filhos ainda assim olharão para o pai e a mãe e reclamarão da vida que têm. Eu estou falando, eu sei que é um território difícil, mas a gente tem que caminhar nele. O que esse pai está nos ensinando, irmãos? Olhe para cá. Deus é um pai perfeito, sim ou não? Deus é um pai perfeito, igreja? Mesmo assim, ele tem filhos que se rebelam. Eu e você, às vezes. A culpa é do pai, Deus, ou é nossa? A mesma coisa vale para a sua família biológica. Você não é um pai perfeito, você não tem filhos perfeitos, e você não pode levar o peso e a culpa de escolhas que os seus filhos fizeram. Isso é tão profundo aqui, porque a responsabilidade o pai deixou com o filho. Você quer ver um ensino que para mim é precioso demais nesse texto? O pai não foi atrás do filho no chiqueiro. O pai não foi pagar a conta do filho que ele deixou para trás. O pai não pegou um avião e saiu correndo atrás dele. O pai não foi mandar um pacote de socorro para o filho. Não interveio, não pagou a fiança, não enviou dinheiro. Você pode dizer, que pai ruim, né, pastor? Que pai ruim que não foi lá socorrer, não foi no chiqueiro. Não, não é um pai ruim não. É um pai que estava nos espelhando Deus, porque ele está permitindo o quê? Te lembrar que você vai colher as consequências das suas escolhas. Porque o perigo, sabe qual é? O que nós estamos vendo acontecer na geração de hoje. É pai pagando conta de filho de 45 anos ainda. É pai ainda indo resolver BO de filho de 40, 35 anos que não resolve nada sozinho. É pai que criou uma redoma em torno do filho, e tudo que acontece ele vai livrar, ele vai pagar, ele vai intervir, ele vai mandar pacote, ele vai fazer não sei o quê. Eu não estou dizendo que o pai tem que abandonar o filho. O que esse pai está nos ensinando é que ele está nos ensinando que nós não podemos interromper as consequências naturais das escolhas que nossos filhos fazem. Se eles fazem uma escolha e batem no fundo do poço, eles vão precisar colher o resultado daquela escolha. E muitas vezes o porquê esse pai não interveio é porque ele entendeu que tem coisa na nossa vida que a gente só aprende o quê? Caindo, errando. Esse pai entendeu que o chiqueiro do porco seria um sermão muito melhor que qualquer outro sermão que ele daria ao seu filho. E por que, preste atenção, e porque o pai não interveio, o filho passou para o próximo estágio, o estágio da restauração, o estágio do crescimento. Sabe por que muito filho não cresce, não vive restauração? Porque tem muito pai e mãe que está intervindo o tempo todo. Está pagando a conta o tempo todo, está dando o seu jeito o tempo todo. Então você não deixa ele crescer, você não deixa ele ter experiência, você não deixa ele viver a restauração. Aí a Bíblia vai dizer que o filho caiu em si. Quem está entendendo, diga amém. É profundo demais esse texto, gente. Ou seja, nós vamos colher as consequências das nossas escolhas. Todos, você como pai, você como mãe. O pai não interveio, o filho passou para o próximo estágio, restaurou, voltou para casa, Deus fez algo novo. Essa é uma mensagem para nós. Mas também nesse tópico aqui é algo muito importante, que eu acho muito importante.
Nunca esqueça disso. Não espere perder a sua família para depois valorizar. A Bíblia vai dizer, caindo em si, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, querendo comer a comida do porco. Ó, o filho, ele só dá valor quando perde. Não espere dar valor só quando você já perdeu tudo. Não espere, porque tem gente que só valoriza quando perde. Só valoriza o cônjuge quando perde. Valoriza o cônjuge quando perde. Só valoriza os pais quando perde. Aí só vai mandar flores quando já morreu. É exatamente por isso que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que gratidão. Aí manda flor só depois que morreu, valoriza depois que morreu. Se você cresceu num lar abençoado, cristão, estruturado, meu irmão, honre isso, celebre isso, as oportunidades que Deus te deu, o que Deus lhe entregou. Se você nasceu, cresceu, viveu num lar disfuncional, complicado, difícil, não rejeite isso e entenda que Deus usa as provas da nossa vida para transformar o nosso caráter, a nossa história. Amém, igreja? Mas não despreze, não espere perder para valorizar, porque está cheio de gente que só valoriza depois que perde, só cuida depois que perdeu. É só você ver esse povo que está divorciando à torta e à direita hoje. Divorcia, vai para a academia, vai cuidar da vida, vai cuidar do corpo, vai cuidar da não sei o que, vai cuidar da alma, vai cuidar não sei o que. Depois que perdeu, depois que arruinou, por que não cuidou antes? Por que não investiu antes? Por que não valorizou antes? Essa palavra é um alerta para nós como família. Então, em nome de Jesus, lembre-se disso. Não espere perder para valorizar. Não espere perder para abençoar, para agradecer, para honrar, para entregar, para mandar flores, para mandar presente. Quem está entendendo, diga amém. Tem alguém comigo aqui hoje? Amém? Qual é a segunda lição da parábola do filho pródigo? Você vai colher as consequências do que você plantar, das suas escolhas. Deixa eu lembrar, se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você plantar graça, você vai colher graça. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar amargura, você vai colher amargura. Se você plantar distanciamento, você vai colher distanciamento. É uma regra espiritual, não tem como fugir dela. Amém? Terceira grande lição da parábola do filho pródigo. O que eu aprendo com a parábola do filho pródigo? 3. Reconheça sempre os seus erros. Reconheça sempre os seus erros. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmãos, a Bíblia usa essa palavra, o filho caiu em si. É importante cair em si, porque a coisa mais difícil é você conviver na sua família com gente que não reconhece os seus erros, não cai em si, não pede perdão, fica o tempo todo transferindo culpa, buscando achar culpado por algo que aconteceu na sua vida. O garoto volta para casa e diz: pai, não foi o senhor, não foi meu irmão, não foi o dinheiro, fui eu. Eu pequei contra o céu e contra ti. Ele não joga o joguinho da transferência da culpa, como alguns fazem. É sempre o cônjuge, é sempre a sogra, é sempre alguém que é culpado. Porque o coração orgulhoso é terrível para a saúde da família, porque ele nunca reconhece. E eu e você temos erros, vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Então nossa casa tem que ser um lugar onde nós reconhecemos aquilo que é anormal, aquilo que nós erramos. Olha ao seu redor, veja onde tem coisa acontecendo por escolha sua, e cai em si, faz o caminho, ressignifica, volta.
A Bíblia diz, o garoto caiu em si. O que a Bíblia está dizendo? Irmãos, olhem para mim por favor. O nosso futuro começa na maneira como nós respondemos às provas da vida. O teu futuro começa do jeito que você encara os chiqueiros da sua vida, as provas da sua vida, as dores da sua vida. A prova da sua vida é um ensaio para o seu futuro, porque escolhas determinam caráter e o caráter determina o destino. Essa é a ordem da Bíblia. Portanto, a maneira como você reage a um fracasso, a um erro, a um pecado na sua família, vai determinar o futuro dela. Esse filho estava num processo de crescimento, e ele reconhece o seu erro, está entendendo? Então a maneira como você reage a um fracasso seu ou de alguém da sua casa, vai determinar o futuro da sua família. Porque é isso que a Bíblia ensina, que sem reconhecimento não há restauração. Sem reconhecer os erros não há restauração. Não adianta apenas você saber o que precisa ser feito, você tem que fazer o que precisa ser feito. Não adianta apenas reconhecer que precisa voltar, você tem que voltar. Eu acho isso lindo nessa parábola. O filho não disse apenas o chiqueiro, eu estou errado, eu que fiz a burrada, eu que gastei tudo, mas ficou lá. Ele falou, eu fiz tudo errado, mas voltou. Não é só sobre saber o que tem que fazer, não é só sobre saber que tem que pedir perdão, é pedir perdão. Não é só sobre saber que você estava errado, é você reconhecer isso, é você finalizar. Então veja onde se perdeu e reconheça sempre os seus erros. É a lição da casa do filho pródigo, porque não existe uma família que não vai lidar com erros, não vai ter que enfrentar tragédias e muitas vezes perdas. Essa família é uma família lidando com perdas. Tem perdas que são evitáveis, mas tem perdas que são inevitáveis. Talvez você está aqui hoje lidando com perdas inevitáveis. Você não se preparou, você não estava nem imaginando. Acontece. A gente não consegue ter todas as respostas. A gente tem que confiar na graça de Deus. Amém, queridos? Quarta lição, grande lição da parábola do filho pródigo, anote aí. Rejeite todo espírito de amargura. Rejeite na sua vida e na sua família todo espírito de amargura. A Bíblia vai dizer sobre o irmão mais velho. Vamos voltar os nossos olhos para o irmão mais velho agora. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando, ó, o irmão mais velho, quando volta para casa, não é o irmão dele, ele diz: esse teu filho, olha o que ele está dizendo, esse moleque que esbanjou os teus bens, que gastou o teu dinheiro com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. O filho mais velho é tão pecador quanto o filho mais novo. O coração do filho mais novo se embebedou das coisas do mundo, dos prazeres do dinheiro, mas o coração do filho mais velho se encheu de amargura, e a amargura fez com que ele se tornasse um religioso orgulhoso. O que também acontece com muitos de nós, que ficamos arrotando a nossa santidade discriminatória. O que ele está dizendo para o pai é o seguinte: só eu presto, eu estou debaixo aqui da sua vida o tempo todo, mas o seu filho, ele é pecador, ele é sujo, e a sua mágoa começa a vazar. Para ele, para o irmão mais velho, quem erra não merece perdão, quem cai não merece se recuperar. No vocabulário do irmão mais velho não existe a palavra perdão. Na religião do irmão mais velho não tem oportunidade de restauração. Porque a amargura, gente, nasce exatamente desse sentimento de superioridade. Quando um marido, quando uma esposa,
Quando um pai, quando um filho se sente superior ao outro e diz: quem errou foi você, o problema é seu, e você se sente superior. O mais velho se acha melhor. É quando o marido se acha melhor que a esposa e vice-versa. Quando um filho se acha melhor do que o seu pai. E o filho mais velho é veloz para apontar o pecado do irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Ele é cáustico para acusar o irmão, mas não vê em si mesmo o pecado da amargura, porque ele acha que ele não cometeu o pecado que o irmão mais novo cometeu, que ele não cometeu nenhum pecado. Ele era tão pecador quanto o outro. A Bíblia vai nos ensinar isso. O filho mais velho desconhece o que é amor e vive mergulhado no ressentimento. Ele vê o irmão mais novo como um rival. Deixa eu lhe dar uma palavra. Para ele, pecado era só o que o irmão cometeu. Ele vai dizer: gastou o dinheiro com prostituta. A gente gosta disso, de só apontar o dedo nos pecados de imoralidade dos outros. E a gente está sempre salientando esses pecados com mais ênfase. Já parou para pensar? Mas deixa eu te lembrar, na lista de pecados da Bíblia, Deus fala de 3 pecados vinculados à imoralidade, e fala de 9 pecados vinculados à ira, mágoa e ressentimento. Um não é pior que o outro, um não é melhor do que o outro. A falta de amor, a amargura, a ira e o ódio é tão pecado quanto uma vida dissoluta e imoral sexualmente. É tão pecado quanto. Mas o mais velho diz: não estou pecado, cheio de amargura. A amargura está vazando, coração está peludo. É gente que está com coração peludo em casa. Coração peludo mesmo. Um coração amargurado nunca vai conseguir se alegrar com a bênção do outro. Toma cuidado com isso, porque eu conheço muito crente que não tem dificuldade em chorar com os que choram, mas tem muita dificuldade em se alegrar com os que se alegram. Ele chora, que é uma beleza nos velórios com quem está sofrendo, mas não consegue entrar na festa para se alegrar com quem está vencendo. E a Bíblia vai ensinar que eu tenho que fazer as duas coisas, não é só uma. É gente que não consegue ver. Se for bênção financeira, então você percebe que o negócio aqui está envolvendo dinheiro, porque o mais novo saiu de casa por causa de dinheiro, e o mais velho está amargurado por causa de dinheiro. Ele vai dizer: o Senhor não me deu nenhum cabrito. Ele está falando a mesma coisa. As parábolas de Jesus falam da mesma coisa. Então um coração amargurado nunca vai conseguir celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Como é difícil você compartilhar uma bênção com alguém hoje, como eu falei. Mas não permita, em nome de Jesus, que sua casa seja um lugar de amargura, de gente que não entra para a festa, que não celebra o milagre, não celebra a restauração. Jesus está contando 3 parábolas. As 3 no final terminam com festa, celebração, alegria. O pai oferece uma festa porque recebeu o filho, a mulher dá uma festa porque achou a moeda, o pastor dá uma festa porque encontrou a ovelha perdida. Então quebre na sua família esse ciclo de pobreza espiritual, emocional, de amargura, esse ciclo de ódio, de ira, que talvez não te permite celebrar a vitória, o recomeço, o perdão, a graça de Deus em ambientes horríveis. Que Deus nos livre desse coração de que a gente fica só olhando os pecados dos outros e não consegue celebrar a restauração, a vida. Isso é uma palavra para nós. Inclusive, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vê um irmão crescer, prosperar, a gente já fica com aquela inveja santa. Mas o que está acontecendo? De novo está trocando de carro, de novo não sei o quê, de novo não sei o quê. Não é possível, ele deve estar vendendo droga, só pode. Está apostando nas bet. Foge das bet, irmão. Tigrinho, isso não é de Deus não.
Cuidado com as pirâmides aí. Tem muita gente arruinando a família. Decisão precipitada. Vai botar o dinheiro lá, depois você vai ver o que vai acontecer. Em nome de Jesus, que não haja espaço para amargura na nossa casa. Amém? Quinto e último, lição que eu aprendo com a parábola do filho pródigo. Faça da sua família um lugar de perdão e recomeço. Faça da sua casa, da sua família, um lugar de perdão e recomeço. Versículo 20, para nós terminarmos. Preste atenção como o pai agiu. Nós vimos como o filho mais novo agiu, nós vimos como o filho mais velho agiu. Agora nós vamos ver como o pai agiu. Olha a Bíblia dizendo: levantou-se, pois, e foi para o seu pai, o filho mais novo. Aí olha o pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se seu ao pescoço e o beijou. Aleluia. A maneira como você lida com as quedas e os retornos dos seus familiares é absolutamente crucial para aquilo que você vai viver. Lembre-se que esse pai aqui agiu como Deus age conosco. Jesus está mostrando como é que Deus age conosco. Quando você volta, quando você dá seus pulos, quando você toma escolhas erradas, escolhe para o mundão, toma tapa na cara do capeta por aí, apanhar aí pelo mundão, aí tu volta, Deus te beija, te abraça, te limpa e te restaura. E Ele está falando que a gente tem que fazer a mesma coisa com os nossos familiares. Lembre-se que esse é o pai ideal, que ele ama o seu filho fielmente. Ele se encheu de compaixão. Não importa o quão longe o filho tenha ido, não importa quanto tempo ele ficou esperando, ele deixa uma porta aberta para a reconciliação. O amor venceu aquele ódio. Nós não gostamos dessas coisas, em ter que lidar com essas coisas, mas em toda casa, em toda família acontecerão coisas difíceis, coisas ruins, mas eu e você precisamos manter o nosso coração aberto para receber, para perdoar e para amar. O irmão mais velho não consegue celebrar a vitória do irmão, porque o egoísmo é maior do que o amor. Tem muito casal que não consegue reconciliar, porque o egoísmo é maior do que o amor. Tem muito casal que não consegue perdoar, porque o egoísmo, o eu primeiro, a mentalidade sanguessuga, parasita, é maior do que o amor. Eu vou perdoar de novo, eu vou tentar de novo, e se ela fizer de novo, e se ele fizer de novo. Você está olhando para você, o egoísmo é maior do que o amor. E essa é uma mentalidade parasita, sanguessuga, de quem só olha para si. O egoísmo sempre vai arrumar desculpa. O amor sempre vai encontrar caminhos. E o pai recebe o filho, e o pai ama fielmente o filho, e o pai não desiste do filho. Mantenha o seu coração aberto para isso. E o pai aceita o filho, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Esse é um quadro que sensibiliza. Não sei você, braços abertos. O pai corre em direção ao filho. Preste atenção, o pai não foi tirar o filho do chiqueiro, mas quando o filho saiu do chiqueiro e aparece, aponta lá, o pai corre para ir abraçá-lo. Aí ele não espera o filho caminhar todo o caminho, ele vai ao encontro do filho. E observe algo poderoso: ele não estabelece nenhuma condição para amar, para restaurar e para perdoar, coisas que nós fazemos. Ele não diz para o filho: vai cortar o cabelo, vai tirar essas placas de lama, seu nojento, vai se limpar, porque olha o que você fez a vida toda aí, gastou todo o dinheiro. Ele não estabelece condição. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus trata contigo, Ele não estabelece condição para você voltar para Ele. Ele não bota um anjo aqui na porta da igreja dizendo assim:
Você não pode levantar a mão hoje na igreja, viu? Que eu sei que você fez essa semana aí. Eu estou sabendo, nem adianta levantar a mão, nem adianta fechar os olhos como Maria. Não adianta não. Estou sabendo que eu sei o que você fez, eu sei seu passado, eu sei suas coisas. Não, um pai não estabelece seus critérios. E o filho está cheio de placa de lama, está descalço, está sem roupa, ele sai correndo, ele abraça. É um amor incondicional, é tocante isso. É a linguagem física do amor, abraçando, beijando, restaurando. Eu não tenho dúvida de que eu e você já fizemos muitas coisas erradas, mas a gente precisa transformar nossa casa num lugar de recomeço e de perdão. Ali há uma confissão mútua. O filho chora e o pai, com esse amor obstinado, o restaura. O pai o perdoa completamente. Eu preciso dizer isso. O ensino do perdão de Jesus Cristo é talvez uma das coisas mais importantes do Evangelho, porque o perdão restaura o padrão. Você quer ver uma coisa linda nesse texto? Quando o filho chega, o pai não diz assim o que você diz o tempo todo para os seus filhos, para o seu cônjuge, na sua família: eu te avisei, eu te falei que ia dar tudo errado. O pai não põe o dedo na cara do filho e fala: moleque, eu te falei. O pai não dá um sermão. Eu te pergunto, por que o pai não deu um sermão no filho? Eu te falei, você gastou todo o dinheiro, eu falei que você não estava preparado para isso ainda, não era seu tempo, não era sua bênção. Sabe por que o pai não deu um sermão no filho? Porque naquela altura do campeonato, o pai sabia que o filho já tinha tido o maior sermão, a vida já tinha lhe dado o maior sermão. Quando há uma volta, uma restauração, não é para você dar sermão, a vida já ensinou, o pecado já ensinou, o fracasso já ensinou, a escola da dureza já tinha ensinado aquele filho. Então o pai beija, abraça, perdoa, manda pôr outra roupa, dá calçado, põe um anel. O que é isso? Ele não impõe condições. Eu vou te perdoar, mas só se você fizer isso por mim. Quantos casais estão vendo na base da troca? Eu te perdoo, mas você tem que me dar aquele presentinho. Você vai fazer de novo, hein? Coisas que nós fazemos na nossa família, que a gente tem que aprender. Faça da sua casa um lugar de aceitação. E parece que a pessoa que caiu vive sempre debaixo daquela sentença. Eu não estou falando de apoiar erro, de apoiar pecado. Eu estou falando de que nenhum de nós, gente, vive sem pecar e sem errar. E a gente precisa aprender a transformar nossa casa num lugar de recomeço e de restauração. Olha o que o pai faz. Coloquem um anel no dedo dele, põe uma roupa nova nele, põe calçados nele, e vamos dar uma festa. Você sabe o que isso significa? A roupa na família significa a restauração à família. Quando ele manda trocar a roupa do filho, está falando de harmonia, restauração. Você é parte do ramo, você é parte da família, você é nossa parte. Quando ele dá roupas e calçados, é isso que o pai está dizendo. Quando o pai dá um anel e diz: põe um dedo no anel do seu filho, sabe o que ele está dando ao filho? Duas coisas, olhe para cá: responsabilidade e credibilidade. Ele está dizendo: tenta de novo, eu acredito em você. Você precisa ser responsável pelos seus atos. É isso que o pai está fazendo. Sabe por quê? Sabe o que significava um anel de uma família? O anel da família naquela época vinha com como se fosse o brasão da família. Sabe o que é o anel da família? Era, com o anel da família, qualquer pessoa podia fazer compra a prazo com o anel da família. Então quando o filho ia no Confiança, lá na Avenida São Paulo, da vila dele, fazia as comprinhas lá, ele chegava e mostrava o anel. O anel, hoje em dia, seria como que um cartão de crédito. É mais ou menos isso. Quando o filho volta,
o pai deu um Visa para o filho que tinha acabado de gastar tudo da família. O perdão restaura o padrão. Mas olha que interessante, mas o filho não queria. É a mesma coisa que nós fazemos quando erramos. O filho diz: pai, olha quando o filho, eu preciso dizer isso para você. O filho diz: pai, trata-me como um empregado seu. Eu não quero mais ser filho. O filho não quer mais responsabilidade. Ele diz: eu não dou conta. O pai não trata ele como empregado. O pai lhe dá responsabilidade e credibilidade e diz: você consegue viver uma nova história. Pare de ficar tratando como empregado quem caiu e você fica mantendo ele debaixo de jugo. O pai dá um anel e diz: você pode recomeçar. Você fez errado uma vez, mas Deus é o primeiro que restaura o padrão na nossa vida. Aleluia, isso é extraordinário. Quando o filho volta para casa, o pai dá responsabilidade. Você vai aprender a cuidar sim. Você errou agora, mas vai poder acertar. Ou seja, a nossa reação típica é: bagunçou com a vida, chutou o balde, acabou com tudo, não vai ter mais nada. O pai diz: amor, graça e aceitação, responsabilidade. Irmãos, nenhuma doença na sua família é incurável. Nenhuma família é irrecuperável. Ninguém é tão perdido que a graça de Deus não possa salvar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar na sua casa, na sua família. A graça de Deus vai a lugares horríveis e no meio de uma bagunça, Deus transforma numa bênção. Deus é especialista em recomeços, em restauração. Tragam uma roupa, põe um anel no seu dedo, calçados nos seus pés, e vamos dar uma festa, porque o novo tempo chegou. Um lar que tem espaço para perdão e recomeço sempre vai ser um lar que tem lugar de festa para a glória de Deus.